Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Começando mais uma edição agora do Jornal Verde Vale, 6h34. Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. A gente começa o Jornal Verde Vale aqui pela rádio número 1 da região, a 103,7. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Estiagem deve levar Goiás a decretar situação de emergência em 25 municípios. Turistas estrangeiros impulsionam recorde de 6,9 bilhões de reais injetados no Brasil neste ano de 2023. Presidente do TJ goiano suspende liminar e libera o Carnafolia 2024 em Porangatu. Mais de 1,5 milhão de inscritos. Prazo para concurso único vai até a sexta-feira. Goiás atinge 98% de vacinação na segunda etapa contra a raiva de herbívoros. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 6h35, estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. E o Brasil alcançou uma marca histórica no ano de 2023, com a entrada de 6,9 bilhões de dólares provenientes de turistas estrangeiros. Esse montante supera até mesmo números registrados em 2014, quando o país sediou a Copa do Mundo de Futebol. Notável aumento das receitas provenientes de turistas estrangeiros está gerando debate no governo, especialmente em relação à política estabelecida em 2019 pelo então presidente Bolsonaro, que dispensou a exigência de visto de entrada para visitante dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Embora essa medida tenha impulsionado a entrada de dólares no Brasil, a cúpula do Ministério das Relações Exteriores manifestou oposição. A ministra da Gestão, Esther Dweck, disse ontem que pretende marcar uma reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente com os servidores do Executivo Federal, ainda nesse mês de fevereiro, para discutir a contraproposta única apresentada pelo funcionalismo. Na semana passada, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, as centrais sindicais e o Fórum de Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais chegaram a um acordo e apresentaram ao Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos documento único. Agora eles têm demandado que a pasta marque a reunião da mesa, a primeira de 2024. Na prática, a oferta do governo Lula para esse ano não prevê reajuste salarial para servidores federais e promete um reajuste de 9% a ser pago em duas parcelas, de 4,5%, a primeira em maio de 2025 e a segunda em maio de 2026. E o Congresso retomou atividades com recados ao governo e o STF. Yuri Hudson é quem traz esses detalhes. O Congresso Nacional retomou as atividades nesta segunda-feira com uma sessão de abertura do ano legislativo. O encontro foi marcado pela reunião do presidente da Câmara e do Senado. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não compareceu e mandou uma mensagem do Executivo através do ministro-chefe da Casa Civil. A sessão de abertura serviu para recados diretos do Legislativo ao governo federal e também ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, fez um discurso duro contra a articulação do governo e sustentou que os deputados e senadores não são carimbadores de matérias enviadas pelo governo petista. Que nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Essa fala forte de Lira está relacionada especialmente ao veto de Lula a emendas dentro do orçamento, o que irritou congressistas. O presidente da Câmara defendeu que o orçamento é de todos e não só do Executivo Federal. Porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação
do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O discurso do presidente do Senado também foi recheado de críticas e também de pautas polêmicas que serão analisadas ao longo deste ano. Rodrigo Pacheco elencou matérias que serão pautadas e que desagradam especialmente o Supremo Tribunal Federal. Como a limitação das decisões monocráticas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal e a reestruturação geral das carreiras jurídicas, o fim da reeleição, a coincidência e prazo de mandatos e a forma de financiamentos de campanhas eleitorais. Esta é uma prioridade do Senado Federal. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal participou da sessão e defendeu a separação e a harmonia dos três poderes. Já a mensagem encaminhada ao Congresso pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva lista uma série de prioridades ao longo deste ano. Lula ainda destacou na mensagem a importância do diálogo que foi estabelecido entre os três poderes ao longo de 2023. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. O governo de Goiás deverá decretar situação de emergência em 25 municípios no sudoeste do estado e também na região do Vale do Araguaia, em razão dos danos causados pela estiagem nesses locais. A situação foi debatida em uma reunião que ocorreu ontem entre o governador Ronaldo Caiado, o Corpo de Bombeiros e secretarias da Agricultura, Economia, Casa Civil, entre outras. Conforme a apurado, o Caiado determinou a adoção de estratégias para mitigar os efeitos da estiagem que assolou grande parte dos produtores rurais, sobretudo nas regiões mencionadas. Com a decretação da situação de emergência, um regime jurídico especial passa a valer, possibilitando a renegociação de dívidas dos agricultores e também pecuaristas, além do recebimento de seguros por frustração de safras e possibilidade de exoneração do imposto territorial rural. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Carlos França, derrubou ontem a liminar de primeira instância que proibia a Prefeitura de Porangatu a realizar o Carnafolia 2024. A ação foi do Ministério Público Goiano, que alegava possíveis irregularidades na contratação de artistas para o evento, além da aplicação de valores elevados para o evento, como cachês de artistas. Na decisão, o presidente do TJ considerou a festa carnavalesca uma manifestação cultural tradicional e essencial para o município e toda a região. Ele justificou que a sua realização traz benefícios socioeconômicos. Agora, com a liminar, a Prefeitura está autorizada a dar continuidade aos preparativos e investimentos planejados para a festa, que está programada para o período de 9 a 12 de fevereiro. E o Brasil é o segundo país em ocorrências de crimes digitais no mundo. Aprenda como evitar a cair em golpes virtuais. Essa reportagem de Guilherme Rigonato. O mundo digital veio para ficar, mas a crescente alarmante dos golpes virtuais tem deixado a população cada vez mais vulnerável. Parece que a malandragem está um passo à frente, né? A gente fica aí com todo cuidado, mas a galera que está fazendo as coisas erradas, eles estão um passo à frente. Mas a gente tem que ficar bem atento. Com base em dados preocupantes, o Brasil tornou-se o segundo país com maior número de crimes digitais, ficando atrás apenas do México. Entre janeiro e setembro de 2023, mais de 80 mil golpes virtuais foram aplicados, afetando desde transações bancárias até a segurança da identidade online. Talvez você tenha ouvido falar ou até tenha sido abordado já por uma ligação em que se dizia ser de uma central bancária. De fato, o banco pode entrar em contato com você, mas o banco jamais pediria sua senha ou jamais pediria que você instalasse algum aplicativo, especialmente aplicativos como Ndesk ou Rushdesk ou outros similares de acesso remoto ao seu telefone. Por outro lado, o banco também jamais pediria que você realizasse Pix de modo a cancelar aquela transação que ele alega ser suspeita. De imediato, quando você receber essa ligação, desligue, acesse o seu aplicativo bancário para checar se houve ou não alguma transação suspeita. Havendo, você faça imediato contato com o banco por meio do telefone de confiança que você já possui. Joel Matos, especialista em inovação e soluções digitais, alerta sobre os golpes mais comuns. Phishing, que é quando alguém
tenta obter informações pessoais ou financeiras de forma enganosa, enviando e-mails, mensagens ou links falsos para parecer ser instituições confiáveis, como bancos, operadoras de cartão, órgãos públicos, etc. Outro golpe é a clonagem do WhatsApp, muito comum, que é quando alguém consegue acessar por aplicativo de outra pessoa usando o código de verificação enviado por SMS ou ligação e passa a se passar por ela, pedindo dinheiro, informações a seus contatos. Outro golpe é o falso suporte técnico, que é quando alguém se faz passar por um funcionário de uma empresa de tecnologia como Microsoft, Google, Apple, etc. e oferece ajuda para resolver um suposto problema no computador ou no celular da vítima, pedindo acessos remotos ou ao dispositivo ou até mesmo cobrando uma taxa por esse serviço. O outro crime é o golpe do amor, que é quando alguém cria um perfil falso nas redes sociais ou aplicativo de relacionamento e se envolve emocionalmente com a vítima, pedindo dinheiro para viajar, para pagar uma conta de emergência ou mesmo investir no negócio, etc. E compartilha dicas essenciais para evitar cair nas armadilhas online. Tem algumas dicas básicas que a gente pode passar para vocês que pode evitar. Uma delas é: não clique nos links ou abra um anexo suspeito, mesmo que venha de pessoas ou empresas conhecidas. Verifique sempre o endereço do remetente, o conteúdo que está na mensagem e aquela URL que está lá em cima do site antes de fornecer qualquer informação. Outra dica é não compartilhar o código de verificação do WhatsApp com ninguém, nem digitar em site ou aplicativo desconhecido. Se receber uma mensagem ou uma ligação solicitando esse código, desconfie e não informe. Outra dica é não permitir acesso remoto ao seu computador ou celular por pessoas que você não conhece. Se você precisar de suporte técnico, procure os canais oficiais das empresas ou profissionais qualificados da sua confiança. Seu José, servidor público aposentado, relata a tentativa de golpe que sofreu no dia anterior à nossa reportagem e mostra o risco que corremos no mundo virtual. O telefone era 4001 e mais alguma coisa, né? Não foi 0303. Aí já falaram que tentaram fazer uma operação no meu nome nas lojas americanas, valor de 4.000 e alguma coisa, e um Pix também, né? Se eu tinha feito autorização, não, eu não autorizei nada, eu estou no carro, eu estava no carro. Não, mas o senhor precisa entrar no seu celular para a gente passar umas informações para você confirmar no celular que tentado o golpe, que é para a gente dar baixa. Aí eu retruquei, né? Contra-argumentei que eu não precisava entrar no meu celular, que eu vou entrar na minha casa, eu chego na minha casa, eu entro no computador e verifico no computador. Não, mas o senhor tem que verificar agora no celular para a gente verificar e dar baixa, senão não vai dar baixa. Moça, você não disse que a gravação está sendo feita, a gravação? Até está feita a gravação, mas o senhor está negando. Então o senhor está perdendo a razão, porque o senhor está negando e dá informação para a gente cancelar a operação. Basicamente foi isso. Aí eu desliguei o celular. Se entrega as informações, uma hora dessa a conta estava vazia. Mas tirar do quê? Ainda bem que nem tem dinheiro lá. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. E o Corinthians demitiu o técnico Mano Menezes nesta segunda-feira. A derrota em casa por 3-1 para o Novo Horizontino no domingo pelo Campeonato Paulista custou o cargo ao treinador. Márcio Zanardi do São Bernardo é o favorito para a vaga. Mano Menezes e seus auxiliares foram comunicados da decisão na tarde de ontem. O clube fez o anúncio minutos depois e revelou que o auxiliar Thiago Kozlowski vai assumir os próximos treinos. O Corinthians vai ao mercado em busca de um substituto. O nome de Márcio Zanardi do São Bernardo é favorito. O profissional trabalhou nas categorias de base do clube com a atual direção. Augusto Melo, presidente do Timão, já contatou Antônio Moreno Neto, presidente do São Bernardo, para tratar da liberação de Zanardi. Com o técnico, as condições financeiras e de trabalho já estariam alinhadas. O problema é que, de acordo com o regulamento do Paulistão, um treinador não pode dirigir duas equipes na mesma edição. O acerto de Mbappé com Real Madrid toma cada vez mais forma. Desta vez, uma embaixadora do Paris Saint-Germain confirmou a saída do atacante ao afirmar durante uma entrevista que foi informada dentro do clube francês que o craque tem acordo com os merengues. No último sábado, o jornal Le Parisien afirmou que Mbappé já tomou a decisão de acertar com o Real Madrid. O atacante tem vínculo com o PSG até junho e pode assinar um pré-contrato com outro clube sem custos. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
6h48. E um levantamento do CPEA apontou que no acumulado de janeiro, o indicador referente ao milho, região de Campinas, caiu 9,9%. Segundo pesquisadores, compradores se mantêm retraídos, aguardando baixas mais expressivas nas cotações. Além disso, o recuo de preços externos e da taxa de câmbio também pressiona valores no Brasil, a reduzir a paridade da exportação. Os produtores, por sua vez, estão concentrados nos trabalhos de campo. No sul do país, o avanço da colheita que eleva a oferta do cereal tem pressionado os valores. No sudeste, apesar de uma safra de verão menor, colheitas pontuais também aumentam o volume ofertado. Já no centro-oeste, são estoques remanescentes da safra 22-23, que permitem que produtores aumentem a disponibilidade de milho no spot. Para a segunda safra, a redução da área e a expectativa de menor produção ainda deixam agentes atentos quanto à oferta, aos preços e também à comercialização no segundo semestre. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E termina na próxima sexta-feira, dia 9, o prazo para inscrição no concurso público nacional unificado. Interessados em participar do certame devem acessar o site da Fundação Sesgran Rio e pagar a taxa de R$60 para cargos de nível médio e R$90 para os de nível superior. É necessário o candidato estar inscrito na plataforma gov.br. Os organizadores já contabilizam mais de 1,5 milhão de inscrições para concorrerem a 6.600 vagas no serviço público. Dessas, 5.948 são para cargos de nível superior e 692 para nível médio. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades, distribuídas por todas as unidades federativas. Para se inscrever, o candidato precisa primeiro escolher um entre os 8 blocos temáticos do concurso. Na sequência, escolhe os cargos do seu interesse dentro do mesmo bloco temático e coloca na ordem de preferência, primeiro entre os cargos e, na sequência, entre as especialidades. E servidores do IBAMA reprovaram a proposta do governo para a reestruturação de carreiras e decidiram manter a paralisação, que já dura 1 mês. Os funcionários públicos interromperam parte das atividades de fiscalização ambiental no dia 2 de janeiro, com o objetivo de pressionar a atual gestão por um reajuste salarial e melhores condições de trabalho. A Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente do Distrito Federal afirma que recebeu com indignação a proposta apresentada pelo Ministério da Gestão na reunião realizada no dia 1º de fevereiro. Os funcionários afirmam que a proposta está totalmente desconectada com discursos das ministras da Gestão, Esther Dweck, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Nos últimos dias, outros setores do órgão aderiram à paralisação, como os de qualidade ambiental e também do Centro Nacional de Processo Sancionador Ambiental, o CEMPSA. O seguro empresarial apresenta um crescimento em 2023. Quem traz esse balanço é Cadu Macri. Se procura por seguro empresarial. De acordo com dados da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, a arrecadação chegou a 3,5 bilhões de reais, alta de 19,2% até novembro de 2023, na comparação com 2022. Isso em um ano em que as projeções apontam que a economia brasileira cresceu cerca de 3%. Jarbas Medeiros, presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da FENSEG, a Federação Nacional de Seguros Gerais, analisa os principais fatores para o desempenho do seguro empresarial. A maior consciência do empresário brasileiro sobre a importância do seguro como fator de proteção e de sustentabilidade do seu negócio, ao bom crescimento da atividade econômica do país, a maior percepção de risco devido à maior ocorrência de eventos climáticos que tem acontecido e assolado aí toda a região sul, sudeste e todo o Brasil de modo geral, e também a maior divulgação que as companhias seguradoras e os corretores têm feito desse produto. Os dados também mostram que há espaço para mais crescimento do produto, pois apenas 20% das empresas no país contratam este seguro. A cobertura básica oferece proteção, por exemplo, contra incêndios, explosões e quedas de raios, situações que podem levar
a paralisação dos negócios. Nós acreditamos que o fato de apenas 20% das empresas no Brasil terem esse tipo de proteção se deve muito mais a uma questão cultural que aos poucos a gente vem conseguindo mudar no Brasil. À medida que os empresários conhecem o produto, as suas coberturas, seus benefícios e toda a proteção que ele oferece, eles começam a perceber que se proteger é bem mais fácil, muito mais acessível do que imaginam. E que isso cabe sim dentro de um planejamento orçamentário que a empresa faça, o seguro cabe perfeitamente e dá uma tranquilidade importante para o empresário tocar o seu dia a dia. O preço do seguro considera questões como o tamanho da empresa, valor contratado para eventual indenização, coberturas incluídas e região. Por isso é importante que o contrato seja realizado por um corretor de seguros. Além disso, é um produto que possibilita o parcelamento mensal, assim como ocorre, por exemplo, com o seguro auto. Para mais conteúdos como esse, acesse noticiasdoseguro.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás tomou medidas que afastou 16 servidores turistas suspeitos de participar de um esquema fraudulento no batimento do ponto. Segundo a autarquia, as irregularidades incluíam casos em que funcionários registravam pontos para colegas e outros que, mesmo registrando presença, não permaneciam efetivamente no local de trabalho. O presidente do Detran, o delegado Valdir, revelou que alguns servidores batiam ponto e deixavam imediatamente o local, recebendo remuneração sem cumprir as responsabilidades laborais. Outras situações envolviam servidores que registravam presença para colegas que não compareciam ao trabalho. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados, impossibilitando o contato para a obtenção de posicionamento. As informações foram divulgadas ontem após investigações internas desencadeadas por denúncias recebidas em 2023 e 2024. O Serviço de Inteligência do Detran identificou a participação de servidores efetivos e comissionados no esquema. O presidente do Detran destacou que os envolvidos se beneficiavam ao não comparecer ao trabalho, recebendo salários indevidos. Alertou para a prática de crimes de falsidade ideológica e estelionato. Municípios goianos se mobilizam em ações de combate à dengue. A matéria é de Leandra Matos. Acompanhando a mobilização da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, os municípios goianos estão realizando diversas ações para combater em seus territórios a dengue e outras arboviroses, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. As prefeituras de Uirapuru, São Luís do Norte, Ceres, São João da Aliança, Goianésia, Ouvidor, Acreúna, Britânia e Orizona, além de Turvelândia, Itajá, Santa Helena, Araçu, Jussara, Palmelo, Jaraguá, Crixás, Rialma e Bonfinópolis declararam guerra contra os focos do mosquito. Nesses municípios foram realizadas ações de limpeza de lotes vazios, remoção de pneus e outros objetos propícios para acumular água parada. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. E depois de uma longa novela com idas e vindas, uma nota oficial e divergências, Mateuzinho está a um passo de vestir a camisa do Corinthians. O alvinegro do Parque São Jorge chegou aos valores pretendidos pelo Flamengo e vai pagar 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais e mais 1 milhão na mesma moeda por metas a serem atingidas. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, tiveram participação fundamental para encaminhar a negociação. Restam pequenos detalhes para o acordo ser oficializado e a expectativa é de que Matheus França, chegue a São Paulo já nessa terça-feira. A margem para errar diminuiu, mas o Brasil segue jogando mal no torneio pré-olímpico. A seleção brasileira perdeu ontem o primeiro jogo do quadrangular final, 1-0 para o Paraguai. O atacante Hendrick desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 27 minutos de jogo e o volante Peralta fez de cabeça o gol paraguaio nos acréscimos do primeiro tempo. A seleção brasileira volta a campo pelo pré-olímpico na próxima quinta-feira, às 20 horas, para enfrentar a Venezuela. A seleção da casa derrotou o Brasil por 3-1 na primeira fase. No mesmo dia, o Paraguai enfrenta a Argentina às 17 horas. O time do técnico Ramon Menezes corre o risco de ficar fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Jornal Verde Vale.
Agronegócios. Na conclusão da segunda etapa da campanha de vacinação contra a raiva de herbívoros, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, vinculada ao governo de Goiás, celebrou o alcance de 98% da cobertura vacinal. O feito foi registrado nos meses de novembro e dezembro de 2023, abrangendo 119 municípios goianos considerados de alto risco para a doença. A marca representa a imunização de cerca de 5 milhões de animais com até 12 meses de idade, pertencentes às espécies bovina, bubalina, equídea, caprina e ovina. O presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, destaca o compromisso dos produtores goianos com a segurança de seus rebanhos. Ele ressalta a importância da vacinação contra a raiva de herbívoros como medida crucial para a proteção dos animais. Considerando cada município individualmente, todos alcançaram índices superiores a 92,6%, com 25 desses atingindo a marca de 100% de vacinação no rebanho-alvo. O diretor da Defesa Agropecuária, Augusto Amaral, destaca a importância de regularizar a imunização para produtores que ainda não fizeram. A Agrodefesa aplica uma multa de R$ 7,00 por cabeça de animal não vacinado e os pecuaristas inadimplentes são autuados, sendo obrigados a realizar a vacinação assistida por técnicos da agência. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13 e brasileiros apontam saúde, impostos e inflação como prioridade. Priscila Mendes é quem traz os números dessa pesquisa. No cenário brasileiro, diversas questões estão sendo debatidas com frequência. Dentre elas, como prioritárias pela população, destacam-se a saúde pública, a redução de impostos e o controle da inflação no governo em 2024. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, mostra quais assuntos devem ser as prioridades do governo para o desenvolvimento do país, como destaca Daniel Sakamoto, gerente executivo na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A pesquisa indicou 5 temas prioritários, na opinião dos entrevistados, para o desenvolvimento do país. E não apenas olhando o aspecto econômico, mas olhando o desenvolvimento como indicador de qualidade de vida do brasileiro. Em primeiro lugar, como prioridade, a melhoria na saúde pública. Em segundo lugar, a questão dos impostos. Em terceiro lugar, o controle da inflação. Em quarto lugar, a diminuição da violência. E em quinto lugar, a redução do desemprego. O Brasil ele é conhecido por usar mal os seus recursos, de não ter políticas públicas de longo prazo para melhorar efetivamente a qualidade de vida da população. Ou seja, são vários fatores que impactam negativamente a população brasileira e que precisam ser devidamente tratados pelo poder público. Já em relação à vida financeira, de acordo com a pesquisa, 68% das pessoas estão otimistas para 2024. Em comparação ao padrão de vida, o gerente executivo da CNDL ressalta que a maioria dos brasileiros estão insatisfeitos. Os dados mostram que, com relação ao padrão de vida atual, 51% estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos, enquanto 44% se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos. Ainda com relação ao padrão de vida, a pesquisa traz alguns dados que são interessantes. Por exemplo, 38% dos entrevistados, eles afirmaram que conseguiram pagar as contas em dia no ano de 2023. Por outro lado, 26% afirmam que tiveram que utilizar suas reservas financeiras para deixar as contas em dia. Então, esses dados revelam bem o nosso desequilíbrio econômico, social e os enormes desafios que a maior parte da população brasileira tem que enfrentar no dia a dia. E essas prioridades refletem desejos fundamentais para o bem-estar e o desenvolvimento do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24 agora, 7h24, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale. E começa amanhã, quarta-feira, o prazo para pessoas que se inscreveram no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, e tiveram processo adiado, concluírem a etapa. Os participantes do processo seletivo do primeiro e segundo semestres do ano passado terão até as 23h59 de sexta-feira para complementação. Durante o período, é necessário que o estudante conclua a inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para que comecem a contar os prazos das próximas etapas. São 5 dias úteis para validar a documentação na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da Instituição de Ensino Superior, com a entrega física ou digital da documentação exigida. Em 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil, após a data do reconhecimento da inscrição, para validação das informações no agente financeiro, onde será firmado o contrato.
Eventos de fogo no Pantanal quadruplicam em janeiro. A matéria é com Alexandre Figueiredo. Em todo o Pantanal, foram registrados em janeiro 115 eventos de fogo, segundo dados do Painel do Fogo, do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, do governo federal. O número representa 4 vezes mais ocorrências para o mesmo período no ano passado, quando foram feitos 28 registros. Nesta semana, a região da Serra do Amolar, no Pantanal, teve registrados 19 focos e segue sofrendo com os incêndios, apesar das ações de combate do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul e da Brigada Alto Pantanal, mantida pelo Instituto Homem Pantaneiro. Mas o que pode explicar esse aumento tão expressivo? Biólogo e diretor de programas e projetos da ONG ECOA, Ecologia e Ação, André Luiz Siqueira, destaca algumas possibilidades. Nós estamos no período de chuva e não estamos tendo chuva. Nós temos um rio Paraguai, que é o principal nivelador, termômetro, digamos assim, de quanto pode se queimar ou não. Nós temos ele com 1 metro abaixo, praticamente, do que nós tínhamos em 2020 e 2021, que foram os piores anos dessa crise hídrica que vem se arrastando desde 19. E aí essa soma de fatores, obviamente com a ação antrópica que a gente tem, infelizmente, no Pantanal, ela tem sido determinante para esses incêndios nessa época, completamente de forma típica. O incêndio florestal, que iniciou em 27 de janeiro, não atingia diretamente a Serra do Amolar, que é um patrimônio natural da humanidade desde 2020. Para Siqueira, o que está acontecendo agora no Pantanal também é consequência da falta de planejamento das autoridades. Primeiro, os estados, os executivos estaduais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul precisam fazer a parte dele, porque não há um trabalho de prevenção acontecendo. Os órgãos que fazem gestão do fogo, por exemplo, como os executivos estaduais, Corpo de Bombeiro, estão preocupados em resposta ao fogo. Resposta ao fogo no Pantanal não funciona. A gente tem várias instituições trabalham a gestão do fogo no território, como, por exemplo, o Prédio Fogo, ligado ao IBAMA, tem esse tipo de preocupação, porque o uso social do fogo, ou seja, as pessoas que utilizam o fogo para alguma atividade no seu dia a dia, elas precisam ser fiscalizadas, monitoradas e sensibilizadas. A Serra do Amolar é um dos lugares mais preservados do Pantanal e só pode ser acessada através de barco ou helicóptero. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul está no local e investiga as causas do incêndio, que pode ter atingido uma área de mais de 2.400 hectares do território. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27. A gasolina e o etanol subiram, respectivamente, 1,24% e 2,57% aqui no estado de Goiás, na última quinzena de janeiro, isso em relação aos primeiros 15 dias. Os dados são do levantamento Índice de Preços Ticket Log. Ainda segundo o IPTL, o preço do litro médio da gasolina no estado subiu de R$ 5,64 para R$ 5,71. O etanol, por sua vez, foi de R$ 3,50 para R$ 3,59. O levantamento também verificou o valor do diesel no estado. O combustível caiu de 5,82 para 5,80. A queda foi de 0,34%. E na noite do último domingo, 4 detentos que estavam na unidade prisional regional de Ceres fugiram após perfurarem um buraco no telhado do presídio. Um deles foi imediatamente capturado, pois ao tentar pular o muro, caiu e quebrou a perna. Os outros 3 também foram localizados e recapturados na mesma noite. A ação foi trabalho conjunto entre a Polícia Penal e Militar. Os presos, localizados no setor Aldeia do Vale, cumpriam pena por homicídio, lei de tóxicos e roubo. São eles Simaí Ferreira Lúcio, Adriano da Silva Moraes e Matheus Rosa Machado. O nome do detento que fraturou a perna não foi divulgado. A Polícia Penal afirma que a segurança no local foi reforçada com policiais penais do Grupo de Intervenção Tática. O governo de Goiás ampliou a oferta de cursos de educação para o trânsito. Quem traz essa informação é Leandra Matos. A Secretaria de Estado da Educação firmou parceria com o Detran para a implantação do projeto No Trânsito, o Sentido é a Vida. A iniciativa é direcionada às unidades escolares da rede pública e estadual e tem como proposta conscientizar condutores e pedestres por meio do incentivo à adoção de boas práticas no trânsito. As ações começaram a ser desenvolvidas entre o primeiro semestre de 2023 e prosseguem até o final de 2026.
Uma delas trata da implantação de um componente curricular específico de educação para o trânsito, direcionado aos alunos dos ensinos fundamental e médio. Outra ação em andamento é a formação de professores e instrutores que atuarão como multiplicadores nas instituições de ensino da rede em 2024. As inscrições para o curso de instrutor e examinador de trânsito serão abertas nesta segunda-feira, dia 5. Serão ofertadas 105 vagas distribuídas entre 3 turmas e podem se inscrever professores efetivos ou com contrato, além de servidores administrativos efetivos ou readaptados. A formação será feita na modalidade à distância. O projeto também prevê a criação de uma agenda conjunta para promoção de ações educativas e ainda a implantação de curso teórico-técnico para obtenção da primeira CNH para os alunos do ensino médio. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31. O Atlético Mineiro confirmou o retorno do atacante Bernard ao Clube Mineiro. O jogador só vai chegar em julho, na janela do meio do ano, e assina até o fim de 2027. O atacante, pertencente ao Panathinaikos da Grécia, tem contrato até o meio do ano, fazendo com que o Galo assine um pré-contrato com o atleta. As conversas já estavam em andamento há algumas semanas e Felipão, treinador do Galo, Rubens Menin, um dos investidores, e o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, elogiaram o jogador. Ele retorna ao clube após 11 anos. Campeão da Libertadores em 2013 pelo Atlético Mineiro, Bernard foi negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ficou por 5 anos no futebol ucraniano até se transferir ao Everton da Inglaterra. Antes de ir para a Grécia, ele ficou 1 ano, teve uma passagem ainda em um time dos Emirados Árabes Unidos. O atacante Lázaro desembarcou na noite de ontem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para assinar com Palmeiras. Ele deve se apresentar na academia de futebol ainda hoje para exames e também conhecer os novos companheiros. Lázaro estava no Almeria da Espanha e não saiu do banco de reservas no último sábado. Ele chega ao Verdão por empréstimo de 1 temporada. As imagens da chegada foram feitas pelo canal BTB Esportes. O acordo de empréstimo com o Palmeiras terá uma opção de compra de 13 milhões de euros, algo em torno de 70 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32 agora. E a Agência Canadense de Inspeção Alimentar, a SFIA, aprovou a importação de carne bovina de 6 novos estados brasileiros: Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, 14 municípios do Amazonas e 5 de Mato Grosso. A decisão foi tomada após a agência avaliar as regiões que foram recentemente reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde Animal como zonas livres de febre aftosa sem a necessidade de vacinação. Santa Catarina, que já estava habilitada para a exportação, continua a ser uma região elegível, assim como estados que mantêm a vacinação contra a febre aftosa. Segundo o governo brasileiro, a ampliação da área de exportação abre novos mercados para a carne bovina brasileira e deve aumentar as vendas para o Canadá. Em 2023, por exemplo, o Brasil exportou 10,541 bilhões de dólares em carne bovina, totalizando 2,28 milhões de toneladas.